Sou Martinho. Estamos aqui na exposição dos radioamadores. Já deu uma vista de olhos por aí? E o que é que achou da exposição? Achei espetacular. E até faço a proposta que esta exposição venha a ser permanente em Santarém e como um dos atrativos turísticos da cidade de Santarém. Faço essa proposta. Viu ali o seu equipamento? E vi vários equipamentos, sobretudo aquele que mais me emocionou foi aquele que eu fiz fazendo os buracos em chapa de alumínio com o bico de uma tesoura, porque nem uma broca eu tinha. Com esse equipamento eu conseguia comunicar diariamente com a cabine de dentro do meu carro em andamento. Tinha o rádio equipado no carro, estava montado no carro. Fui a primeira estação móvel a ser licenciada em Portugal. E tive que ir a Lisboa para ser vistoriada lá para os serviços oficiais. Ainda eu mal sabia se aquilo funcionava bem ou mal, de tal maneira que fiz um convite aos meus colegas de Lisboa que estivessem à escuta na frequência. No caso daquilo funcionar mal, eles pudessem responder-me para comprovarem às entidades que aquilo funcionava. E funcionou? E funcionou durante muitos anos. Durante muitos anos. Então, e o professor ia de carro, ia para sítios onde apanhava melhor, era isso? Onde houvesse melhor recepção com o carro? Coisas engraçadas nesse aspecto, porque a propagação das ondas eletromagnéticas não é igual em todos os lugares. Há vários motivos para que seja assim. Umas vezes é porque a emissão é direta, outras vezes é porque a emissão é feita refletidamente nas chamadas camadas de outsider. De maneira que isso também, por exemplo, para comunicar para o Japão, eu utilizava uma faixa entre a América do Norte e a América do Sul, e era naquela faixa, naquele espaço que eu apontava as antenas para comunicar com o Japão. Se fosse direto para o Japão, eu não conseguia. De maneira que o radioamadorismo ensina-nos muito, muito, muito. A minha formação como pessoa e alguma coisa que sei devo ao radioamadorismo. Porque foi ali que eu fui, enfim, fui tratado como pessoa, o que nem sempre sucedia. Porque nós, os radioamadores, tínhamos nos Estados Unidos da América uma associação que era a IARU, que era uma espécie de modelo na qual estavam federadas muitas associações de radioamadores. Um dos propósitos dessa estação IARU é não haver qualquer discriminação, nem religiosa, nem social, nem política, nada. Éramos apenas pessoas interessadas na evolução da ciência, mais nada. E isso a mim seduziu-me desde o princípio. Por isso é que eu, com 16 anos, já era radioamadora. O professor tem agora 95 anos. Começou em que ano? Em 1945, salvo. Tinha 16 anos? Tinha 16 anos. E como é que surgiu essa paixão pelo radioamadorismo? Sucedeu porque eu andei aqui neste liceu. Em Santarém? Aqui em Santarém, e esta casa que está aqui, era a nossa sala de ginástica. Portanto, o ginásio do seminário? Era o ginásio, não era do seminário, era do liceu. Era do liceu. O liceu é que funcionava aqui junto ao seminário. Metade era seminário, outra metade era liceu. Portanto, antes das atuais instalações? Antes do atual liceu? Antes das atuais instalações? As atuais instalações ficam lá para São Bento? Para São Bento. Nessa altura nem se sonhava que ia haver um liceu novo, não é? Portanto, eu fiz aqui os primeiros 5 anos de liceu, que dava direito ao curso geral do liceu. E depois fui fazer o resto complementar em Coimbra, no Liceu Dom João III. Não quero explicar o porquê, porque isso dói-me explicar porquê. Mas posso dizer que no meu tempo havia uma discriminação muito grande das classes sociais em Santarém. E eu, que era um barrão da aldeia, nunca admiti isso.
porque nós, os barões, me chamavam, quem vinha aqui, eu tive uma colega que, por exemplo, frequentou o liceu e um professor disse-lhe, você não devia frequentar o liceu porque o seu pai é carpinteiro. Já pode ver. E quando eu fiz o meu exame da 4ª classe, fiz uma redação muito bonita, dizem, sobre os descobrimentos. Que essa redação foi lida em várias escolas e não sei, quando cheguei ao liceu já se sabia isso. A professora de português ferrou-me logo com 8 do primeiro período e deu-me logo, e pôs-me logo uma alcunha qualquer. Isto é para saber o que era a discriminação nesse tempo. Felizmente isso acabou, dizem que não acabou de todo, ainda há alguma, mas pelo menos ao nível de escolas isso acabou. De modo que cá estou a reviver esses tempos. Como disse já há pouco, esta era a sala de ginástica, o ginásio. Nós vínhamos aqui saltar ao plinto com trampolim, sem trampolim, fazermos os nossos jogos de basquete e de vôlei, trepar umas cordas que havia até ao teto. É com uma certa emoção que eu também estou aqui, porque eu vim para aqui, tinha 10 anos de idade, não é? De maneira que... E o seu contacto, o primeiro contacto com o radioamadorismo? O primeiro contacto com o radioamadorismo? O radioamadorismo. Quando andava aqui, no primeiro ano, apareceu um meu colega com uma caixinha que era uma galena, e nós nunca tínhamos visto aquilo. E ele explicou-nos, pôs-nos aos escutadores e nós começámos a ouvir música. Parece-me que esse rapaz se chamava, tinha de apelido francês e que depois foi engenheiro, não sei, perdi. Mas foi isso que me motivou. Quisemos saber como é que aquilo funcionava e começámos a fazer as nossas galenas. Mais tarde, já em Coimbra, eu consegui integrar-me num grupo que havia lá, também virado a estas coisas da rádio, porque aquilo era um mistério naquele tempo. As pessoas tinham um rádio, tinham sempre freguesia à noite em casa para ir ouvir telefonia. Está a ver como é que era? E ter um rádio naquele tempo era só para os ricos, não era assim para qualquer pessoa. Nós procuramos resolver essas situações através das pequenas montagens das galenas. No fim, é um cristal de sulfureto de chumbo, com um circuito sintónico. E quando nós estávamos em Coimbra, só ouvíamos uma estação, que era a emissora regional de Coimbra. E um dia, na rua Antero de Quental, vimos numa montra uma galena e dizia assim, com esta galena houve-se a BBC em Londres. E nós comprámos a galena, custou 100 escudos, mas o vendedor recomendava aos seus autores, era assim que éramos tratados, façam o favor de ligar a antena ao colchão de arame da cama. E a terra é a canalização da água. Nós fomos para a República, mas sempre aparecia a emissão regional, de maneira que fomos reclamar. Mas o tipo era um grande gozão e disse, mas afinal vocês já foram a Londres com a galena? Nós não ouvimos nada, já foram a Londres com a galena. E nós logo o batizamos do Dr. Galena, na rua de Quental. O Dr. Galena. Não sei se ele nos devolveu as 6 escudos ou não. Depois começámos esse grupo a fazer uns pequenos rádios de válvulas, que eram chamados super-regenerativos. Lembro-me que havia nesse tempo um professor que era uma figura muito importante, como professor de física, e que num dos meus exames ele mandou-me desenhar um receptor, julgando ele que ia desenhar uma galena, que era o tal, mas não, farei logo com um super heterodina em todo o comprimento. O homem abriu os olhos de espanto. Porque esse grupo que nós tínhamos em Coimbra, íamos buscar rádios velhos, coisas antigas, e dali nós conseguimos, tínhamos uma certa imaginação, conseguimos fazer coisas. Bem, era uma maneira, foi aí que comecei a ser rádio amadora.
E depois daí nunca mais parámos, não é? Nem eu, nem eles. Mas depois o radioamadourismo trouxe alguns dissabores, porque quando em Coimbra havia um indivíduo que aos domingos ia fardado do legionário à pesca ao Mondego, e nós achávamos aquilo ridículo, e o batilizámos por terror dos peixes ao legionário fantasma. E quando ele ia à pesca para o pé da Ponte Santa Clara, nós largávamos umas pedras lá de cima, por cima da boia, e depois imagina agora o diálogo que é que havia. Com base nisso, funcionou a chamada Inquisição Salazarista. Ele foi fazer queixa de que eu era um radioamador, tinha um posto emissor clandestino em casa. E aí começou a chamada Inquisição Salazarista. Fui preso para PIDE, mas também tínhamos uma associação em Lisboa que realmente funcionava a pleno. Quando o Dr. Alberto Barata Pereira, que era o representante dessa associação em Lisboa, mas estava em Coimbra, telefonou a contar ao Presidente da Rep que eu tinha sido preso para PIDE e não sei o que. O senhor da Rede, que era o Tenente-Coronel Ivens Ferraz, disse ao Dr. Alberto Barata Pereira: se às 5 horas a PIDE não largar, eu vou ir buscá-lo. E quando na PIDE quiseram que eu assinasse, há umas aldrabices quaisquer, eu recusei-me a assinar. E disse: olha que o Tenente-Coronel Ivens até me empurravam para a rua, a partir desse momento. De maneira que tive assim, o radioamadorismo trouxe alguns sabores. Como, por exemplo, na Guerra Colonial, eu comunicava com o Malanche todos os dias. Em Angola, Malanche? Em Angola. Então, a Malanche tinha um grupo de indivíduos que faziam vigilância à noite, e o diretor disso era um senhor chamado Zé Marreiros, que era radioamador. E um dia eu levei pessoas daqui a falar com pessoas de lá. Isso era proibido. Os americanos faziam isso com o chamado phone patch. Os americanos estavam, por exemplo, em Berlim, falavam com qualquer lá dos Estados Unidos, e faz-me o phone patch para o número tal. E o phone patch punham, ligavam para o número tal, e a família estava ali toda a tarde, falavam os meninos, assim, levantava a moral da tropa. E nós pensámos, também podíamos fazer isso, mas não podíamos. E então, um dia eu recebo um ofício dizendo que eu devia 10 mil escudos, porque tinha sido dito isto, aquilo e aquilo outro, e enfim, contabilizado isso ao preço de tantas palavras, e eu disse ao Dr. Zé Marreiros, que estava a passar, e ele disse assim: não, senhor, o senhor não paga nada, quem paga isso sou eu. Entretanto, o grupo brasileiro estava a seguir a audição, gozavam com a história. E então o Dr. Zé Marreiros mandou um cheque de 15 mil escudos, 10 mil para pagar a multa e 5 mil para gratificar o canalha que me tinha denunciado. Mané, houve assim uns episódios grotescos. Eu lembro de um dia estar a falar com uma família em Luanda e ele disse: mas como é que você pode... Não se vê... Não, a antena está cá escondida no forro, eles não podiam nem mostrar uma antena. E eu dizia-lhe assim: olha, desejo-vos muito... eu ouvi os tiros e explosões. Desejo-vos muita sorte. Não se vai ainda embora, esteja mais um bocadinho. E eu lá estive a fazer um bocado de preparação psicológica, porque nós, os radioamadores, tivemos em todo lado. Olha, tivemos em Alcafaz. Ninguém sabe o que é Alcafaz. Alcafaz foi um desastre de comboio, onde morreram centenas de pessoas e isso foi ocultado a toda a gente em Portugal. O número de mortos tinha havido. Tivemos lá
Eu tinha gravações disso que se tinha amigo. Tivemos no terremoto de Agadir, que é ali em África, em que eles queriam comunicar com Paris, não conseguiam, porque não tinham condições, e eu servi de relé. Ainda me lembro da mensagem que eles me transmitiram. É preciso ir à rue Jean Goujon, 27e, Paris, e pedir polimixine forte, que é o que estamos aqui a pedir. E depois eu lá entreguei a mensagem. Tivemos no desastre dos Capelinhos e tivemos nas grandes cheias do Ribatejo, onde a Escola Prática de Cavalaria prestou assistência a toda a gente do Ribatejo, com os equipamentos que tinha, e recebi do Governo Civil dessa altura um ofício em que dizia: a Escola Prática de Cavalaria transmitiu para aqui o grande apreço que tem pelos radioamadores, porque eles complementaram e de que forma o socorro que nós prestamos às populações. De maneira que o radioamadorismo não pode ser uma coisa que seja esquecida. As pessoas têm que saber o que isto é. Têm que, por exemplo, saber, no ponto de vista humano, isto é uma coisa, é como digo, eu ter um americano, tenho ali, está aí na exposição, uma placa que esse americano me ofereceu. Esse americano estava na Itália, veio uma excursão à Itália, e largou a Itália para se meter num avião e vir ter comigo, e vir almoçar comigo a Alquinhões. Um piloto da Air France, chamado André, que era o F9CK, a voar de Lisboa para Paris, disse-me um dia: Oh Jean, aqui a minha mulher anda perdida para aí com umas histórias de uma canção do Abril ao Portugal. Quando é que tu nos podes receber? E eu disse: a partir deste momento. Sabe o que é que ele me disse? Amanhã põe mais 2 talheres, vou almoçar contigo. E depois dizia-me, arrematava, disse: quando fores a Paris, ficas com a chave da minha casa. O mesmo dizia o americano: quando vieres aos Estados Unidos, tens a chave da minha casa. Isto, só encontrei isto no radioamadorismo. Porque o resto fazia amigos por todo o mundo. Fazia amigos por todo o mundo. Todo o mundo. Todo o mundo fosse ele, tivesse os ideais que tivesse, isso a nós não. Tanto se me dava que fosse comunista, que fosse fascista, que fosse isto ou fosse aquilo. Eram pessoas interessadas no progresso da tecnologia. E já o Camões dizia-nos dos dias: o mundo não é estático, está em evolução. E nós fomos protagonistas dessa evolução. Quando houve um radioamador que disse que podia transmitir a palavra à distância através de um fio, foi o Graham Bell, que era inglês, toda a gente ouvia e acreditou. E ele transmitiu, provou que era verdade. Depois houve outra radioamadora. Mas ele conseguiu isso sem fios. E conseguiu sem fios. Era o Branly. Foi o primeiro homem que conseguiu transmitir a palavra sem um suporte de fios ou coisa. Depois, houve outro que disse assim: mas os meus sinais não são transmissíveis para 100 metros. Eu vou transmitir sinais da Europa para os Estados Unidos. Era o Marconi, também era radioamador. E por aí fora, até chegarmos a 1994, quando uma extensão dos radioamadores nacionais se chamava AMSAT-PO, Amadores Satélite de Portugal. Um dos figurantes desse trabalho está aqui, que é o nosso amigo António Calhanas. Nós pedimos à NASA que nos abrisse uma janela, porque nós queríamos pôr os alunos da Escola Alexandre Herculano a falar com astronautas. E pusemos. Os miúdos perguntaram tudo o que quiseram. A Casa da Juventude, nesse dia, estava transformada numa casa de radioamadores. Até lhe perguntaram isto: até como é que você faz as suas necessidades? Perguntei-lhes.
Porque o americano ia explicando que havia a imponderabilidade, se agarrava numa punha aqui, largava e ela ficava lá no mesmo sítio, não havia peso. Eles responderam isso tudo. Mais tarde, não me lembro já bem se eles vêm aqui a Santarém ter connosco. Mas eu tenho muitas fotografias, muitos documentos que eu tinha preparados para trazer para aqui. Entretanto, tive um AVC e segurou-se tudo. O professor também colaborou na Rádio Ribatejo. Sim, anos 50, pelos anos 50. Fui um dos construtores dos equipamentos da Rádio Ribatejo. Fui chefe de programas e locutor da Rádio Ribatejo. No tempo do Oliveira Mendes, do Linhares, do Ilídio Inácio, o capitão. Nós íamos para a rua Luís Matoso, numa marquise, passar as noites a fazer os emissores, todo o equipamento que era preciso. E realmente, a Rádio Ribatejo foi pena ter acabado, não vamos agora falar nisso, mas foi, e aproveito até para lamentar que Santarém seja uma capital do distrito, sem uma estação de rádio. Neste momento não temos nenhuma rádio. Não tem. Houve as rádios livres, mas foram depois... concedidas duas frequências. Duas frequências. Durante o governo de Cavaco Silva. Eu não estou a fazer propaganda Não, do foi em governo. 1989. Estou a dizer o que é que vem publicado no Diário do Governo. Nem essas duas frequências aproveitaram. Era a Rádio Pernes e a Rádio do Jornal do Ribatejo. Antes da Rádio Pernes, o da Rádio Pernes ia muito ao Rádio Ribatejo. Aprendeu lá muito. O Paradis, que eu entrevistei há pouco tempo. E os grandes profissionais da rádio, muitos deles passaram aqui para a Rádio Ribatejo. Eu às vezes até dizia a um deles que não podia ver. Então ele dizia, então porquê, pá? Epá, quando tu mandas para cá os programas, eu é que os tenho que ir buscar à rádio, à caminhonagem Ribatejo. É tudo uma brincadeira, no bom sentido. É pena que eu, para saber as notícias do que aqui se passa, tenho que ir para a Rádio de Almeirim. E lá é que eu ouço muitas coisas daqui. Ouço também as rádios de Salvaterra, de Chamusca, não sei o quê, não sei quanto. Bem, Santarém está morta. E quando eu disse aí a um amigo, olha, vamos repor a Rádio Ribatejo. E ele aprovou, vamos. Mas depois eu comecei a pensar, já com a idade que tinha, mas que grande carga de trabalho que me estou a meter, porque os ribatejanos não são pessoas muito cooperativas. Faço essa crítica, também sou ribatejano. Não é? São muito individualistas, não é? Não, eu sou ribatejano e sou capaz de ler nas pessoas, no comportamento das pessoas, as capacidades delas naquilo que elas são capazes de fazer ou não querem fazer. Repare que quando a gente fala aqui com um miúdo que anda aí no liceu, o miúdo não está muito interessado em saber quem é que lhe arranjou o telemóvel, como é que isso foi possível. O miúdo quer utilizar. O ribatejano é assim. Gosta muito de utilizar as coisas sem se preocupar quem é que lhes arranjou, quem é que lhes pôs à disposição. Desculpem os ribatejanos, é como eu vejo, isto é o meu ponto de vista. De resto, mesmo, por exemplo, houve aqui vários ribatejanos e escalavitanos, tiveram as repúblicas de Coimbra, lá é que a gente aprendeu o que era viver em sociedade e em comunidade, não era aqui. E até conto que, quando um dia um senhor professor de matemática chegou à sala de aulas e diz assim, agora escrevam aí no quadro, seno quadrado de alfa mais que o seno quadrado de alfa é igual a 1. Vamos começar a dar trigonometria. E eu digo assim, então isso, doutor, para que é que isso serve? Olha, estás calado se não vais para a rua.
Eu não fui dizer mais nada, agarrei na minha mala e fui mandar para Coimbra. Para o Liceu Dom João III. Quando um indivíduo, meu amigo, estava numa escola industrial e fez um trabalho muito, como ele sabia, muito bem feito, o mestre da escola industrial disse-lhe assim: epá, esse trabalho está uma porcaria. E ele entalou o trabalho entre as faces de um touro, agarrou numa marreta e partiu aquilo tudo em bocados. O professor devia ter dito era: tu és capaz de fazer melhor. Era assim que devia ter dito. Porque isto de falar com alunos não é como se pensa de qualquer maneira. Também lhe conto, já agora com entalho fluxo, um rádio amador, foi o diretor aqui da manutenção da Rarete. Toda a gente sabe que a Rarete estava instalada na Glória para fazer propaganda para a cortina de ferro. Dizia o Einstein: só há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Porque o CT1, bem, deixa-nos o CT1, esse amigo foi para a Rarete e na Rarete o Salazar tinha imposto aos americanos, só autorizava que fizessem aquilo ali se o pessoal técnico fosse português. E então, alguém que sabia alguma coisa daquilo foi filiar-se ou foi pedir emprego. O nosso amigo Mário Portugal chega lá e os americanos perguntaram: o que é que o senhor sabe fazer? E ele respondeu com uma pergunta: o que é que os senhores querem que eu aqui faça? E eles a gozar com ele, dizem: olha, precisamos que faça um muro e repara um automóvel. Por onde é que querem que eu comece? Pode ser por um muro. Então amanhã tenho aí o cimento, a areia, os tijolos, sem qualquer encargo para os senhores, venho cá fazer o muro. E foi. Quando o muro já era altinho, disse o americano: olha, deixe isso, vamos lá para a reparação do automóvel. Os americanos estavam convencidos que tinham provocado uma avaria no motor do carro, que aquilo era irresolúvel. O Mário de Portugal, ao fim de 10 minutos, tinha o problema resolvido. Ao fim de 6 meses, era diretor de manutenção da Rarete e estava a ser convidado para ir para uma universidade americana. E quando ele fez um helicóptero com o motor de um Volkswagen, houve aí barulho, falou-se alguma coisa disso na televisão. E um dia um indivíduo passa por Benavente e diz assim: olha, eu sou professor do Instituto Superior Técnico. Ouvi dizer que o senhor tinha feito e não sei o quê, não sei quantos. Por acaso passei por aqui. Portugal, que era muito sabido, por acaso. Pode-se ver isso? E eu, pode. Vou lá a um barracão, o senhor observou aquilo e diz-lhe assim: o senhor é um lunático. Isto, segundo as leis da física, nunca pode voar. E o Mário Portugal puxou aquilo para a rua, pôs aquilo a trabalhar e subiu, desceu para a direita, para a esquerda e tal. Então, senhor professor, voa ou não voa? O senhor professor foi tão ridicularizado pelos alunos lá no técnico, passado tempo, pediu a reforma e foi-se embora. Portanto, nós temos no grau de medidores gente com este gabarito. E isso tem que ser divulgado. As pessoas não sabem. E outra história. A história que a mim mais me impressionou na vida foi, de facto, aquelas demonstrações que tivemos uns com os outros, sobretudo no aspecto humano, no aspecto sentimental. Isso toca-nos, a nós também, não é? Que, por exemplo, ver a tal história que eu já contei, do fulano que larga a excursão em Itália e mete-se o avião para vir ter comigo a Alcanhões. Isso, a gente fica assim: mas isto é outra gente, não é? Isto é outro pessoal. Em complemento daquilo que eu já disse sobre o Liceu de Santarém,
Não quer dizer que não tivesse tido cá ótimos professores, que tive. Mas sabe que no meio do mal, quando aparece uma coisa boa, é uma alegria, não é? No meio do mal. E nós costumamos, quando comentamos a vida da A, B, C ou D, por pegar-lhe por tudo aquilo que ele tem de mau, em vez de ser o contrário, pegar-lhe por aquilo que tem de bom. E é isso que começa aí a haver o bom relacionamento entre pessoas. Nós não devemos ser derrotistas, devemos ser observadores, devemos pensar bem naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, e por isso, ainda antes da senhora diretora do Lar do Galdino ter a gentileza de me trazer aqui, eu estava a receber mensagens de pessoas desejando muito boa sorte e que eu gostasse de estar aqui, etc, etc. Eu cultivo isso, meu amigo. E recebeu essas mensagens como? Por telemóvel? Como? Como é que recebeu essas mensagens? Por telemóvel, tenho aqui, não sei, a minha neta... E disseram que também tem Facebook. Eu já tive. Agora, depois estou no lar, Não está muito ativo no Facebook? Não, já estive. E costuma ir à internet, comunicar não, também? Agora não. Estive muito ativo. E também considero, quando aqui há tempos expunha em equação qual tinha sido o maior progresso científico, uma dizia que era a roda e eu dizia que era a internet. Eu fiquei a saber, quando falei com o Rei Faruque, fiquei a saber... Eu ia lhe perguntar, costumava falar assim com pessoas que o marcaram nos contatos? O Rei Faruque era de onde? Era do Egito. E ele também era radioamador? Era radioamador. Como o Saddam Hussein era radioamador. E nos Estados Unidos, as fábricas de equipamentos, mesmo eletrónicos, todas têm no seu seio um grupo de radioamadores. E esses radioamadores falam com outros radioamadores. Eu e o meu amigo Mário Portugal recebemos uma oferta de uma fábrica dos Estados Unidos, mandaram os primeiros 2 transistores de potência que puseram cá fora, para nós utilizarmos e reportarmos o que é que tínhamos feito. E ela a mesma coisa. Andámos nos detectores de metais, dissecámos o que eram os detectores de metais. Mas o que mais marca o espírito do radioamadorista é este episódio que eu lhe conto. Um dia eu fui à internet, queria comprar a máquina fotográfica mais evoluída que eu visse. E lá recebi, comprei, recebi a indicação. E então a máquina avariou em determinada altura. Eu fui ao importador, fui ao vendedor, estava estragada, tinha que comprar uma nova. Eu levei a máquina ao meu amigo Mário Portugal Betancourt Faria. E disse, Mário, vejam lá o que é que isso tem. Passado 2 dias, ele dizia, vem buscar a máquina. Ele residimos na venda. Em cima de uma mesa havia um lençol branco cheio de peças. Esperas aí mais meia hora para eu montar isto. Montou aquilo, ao fim de meia hora, a máquina estava a funcionar. E eu digo assim, então, Mário, quanto é que eu te devo, independente da nossa... Eu não me deve ter nada, eu é que devo a ti, a mim, pois. Se tu não tivesses trazido a tua máquina, eu não tinha aprendido aquilo que aprendi. Este é o espírito do radioamadorismo. Não tivesses trazido a tua máquina, eu não tinha aprendido. Ele chegava a comprar equipamentos novos. Isto também tem que ser. Abri-los para ver como é que aquilo funcionava. Esse indivíduo era de uma categoria tal, inventou uma forma de resolver os problemas que as pessoas têm na coluna vertebral. E então arranjou um equipamento governado por uma placazinha que era da autoria dele, e em determinada altura há uma colega minha, não me interessa agora o nome, ficou também com um problema desse estilo. Entretanto, ele tinha-me oferecido uma dessas placas, que aqui ligava, são emissores,
E a minha colega andava aí de rastro e eu fui lá, fiz 2 tratamentos com aquilo. E a minha colega andava em tratamento com um neurocirurgião em Lisboa. E eu disse, olha, tu nunca digas ao médico que estamos a fazer isto. E ela vai lá e diz, mas a senhora está muito pior, nem tem paciência do que estava. Esse senhor, apareceu lá uma senhora com um miúdo, e diz assim, sabe, ouvi dizer que o senhor tem um aparelho, não sei quantos, eu tenho o meu filho, tem um asma, e não faço mais nada se não andar a correr com ele para o hospital. Então traga o filho. A senhora levou o filho e ele diz para a senhora, posso auscultar? Ele auscultou e diz para a senhora, mas o seu filho tem um pulmão que não respira. É, já agora, é. Posso fazer-lhe uma... Sim, senhora. Fez a aplicação 2 ou 3 vezes. O miúdo ficou bom. E a senhora diz assim para ele, se eu não fosse médica, eu não acreditava naquilo que vi e que presenciei. Muitos anos mais tarde aparece um latagão a bater à porta e diz para o Portugal, olha, eu sou aquele miúdo, pratico basquete, natação, jogo futebol, não sei o que, não sei quantos. Os pilotos da TAP, os pilotos de várias companhias, devido à profissão que têm, acabam todos por ter graves problemas na coluna. Sempre. Chegaram a ir lá, indivíduos de braços, arrastados por braços, e chegaram lá a andar como se não tivessem nada. Os ingleses quiseram comprar a patente. Eu não tenho cá patente nenhuma disso, nem quero ter. Além disso, eu não estou aqui para vender nada, estou aqui para ser radioamador. Este é que é o espírito radioamador. Não é a retirar do radioamadorismo qualquer benefício monetário ou de outro género. O radioamador é o indivíduo tem uma paixão. Pronto. Todo ter é paixão. Todos temos uma paixão. Uns é para a pesca, outros é para o futebol, outros é para a numismática, outros é para... E a sua foi sempre o radioamadorismo. Okay. Estava-me a falar do Rei Farouk, com outras personagens assim conhecidas. O Rei Farouk disse-me que com o Ministério da colocação das pedras nas pirâmides, umas sobre outras, continua a ser um mistério para a engenharia. E que só pode haver uma saída para aquilo. Os egípcios desse tempo terem a capacidade de anular a força da gravidade. Não veio outra solução. Agora, como é que eles anulavam, não se sabe, não é? E as pirâmides, ainda hoje não se sabe nada sobre as pirâmides, ou sabe-se muito pouco. Porque é que há pirâmides na América do Sul, porque é que há pirâmides no Egito. Porque é que os faraós se queriam sepultar no ortocentro da pirâmide. Um dia, um compadre meu, foi um cientista e citologista, esteve muitos anos a trabalhar na América como médico, foi para a Companhia dos Diamantes de Angola e teve conhecimento que havia ali nas redondezas uma tribo que estava na pré-história. E ele quis conhecer a tribo. E lá o levaram e nessa tribo o médico preto, disseram ao médico preto que aquele era o médico branco para comunicarem um com o outro. E o preto, o médico preto, convidou o meu compadre a ir almoçar com ele. E quando chegaram lá a uma palhota, diz o médico preto, compadre, queres carne ou queres peixe? E o meu compadre disse, quero peixe. Queres peixe do mar ou peixe do rio? O meu compadre disse, quero peixe do mar. Então, a quantos quilómetros é que fica o mar da Diamante?
O que se sabe é que o médico preto abriu uma pirâmide, tinha a forma de uma salgadeira e tinha lá dentro dois reloaus para ser conhecido acabados de pescar. E daí começou a pensar-se num motivo porque é que os faraós queriam ser enterrados no ortocentro de uma pirâmide. Continuou o mistério. Rapaziada, rádio amadores, novos, velhos, pensem nisso. Procurei arranjar soluções, mesmo as mais idiotas. Tenho aqui uma assistência de rádio amadores. Dizem que eu sou o mais velho. Não sei se sou, se não. Estou quase aqui na condição disso. Mas eu não gosto de ver gente que não me faça perguntas. Os meus amigos, quando quiserem, interrompam-me. Basta pôr um dedo e digo, tem alguma dúvida sobre aquilo que eu digo? Quer saber mais alguma coisa? Faça o favor de vir, não me deixem aqui sozinho. Faça o favor de perguntar. Eu tenho um bisneto, tem 7 anos. E quando ele lá vai a casa, eu digo, bisneto, faz-me perguntas. Pergunta coisas. Já pensava, façam perguntas. Porquê é que não me perguntam nada? Digam-me mal de mim, pá, que eu só tenho a idiotice. Não tenho problema nenhum com isso. Digam assim, professor, está para aí a divagar coisas que não serão verdade, ou isto ou aquilo. Digam o que quiserem. Porque eu estive numa escola em Coimbra, trabalhava assim. Os professores nunca usavam o método expositivo. O aluno é que pergunta, é aquilo que lhe interessa saber. Porque o método expositivo é enfadonho. Luís, quer saber alguma coisa? Quero, mas não é dentro do rádio amadorismo. Diga. Um colega seu, foi meu professor, José Maria. José Maria. Qual é a sua opinião acerca dele? Sim, senhora. Então, o Zé Maria foi meu colega e a gente pôs a alcunha do Zé Lei. Zé Lei, porque ele era um indivíduo de tal maneira escrupuloso que não bebia um copo de água no local onde fosse fazer exames. Porque ele considerava que isso era já quer dizer, era já uma espécie daquilo que se chama agora de ser uma forma de comprar a pessoa. Mas José Maria era um pobre diabo, rigorosíssimo, não havia homem mais rigoroso que encarasse a lei com mais rigor que ele. Queria dizer que fizemos a alcunha do Zé Lei. E uma vez nos exames, estava eu, a minha colega Dulce Basília e o Zé Maria, presidente do júri. Quase todos os outros professores acabavam os exames e o Zé Maria sempre a controlar que o menino tinha que estar X minutos e X segundos e não sei o quê. E nós éramos sempre os últimos a acabar os exames. E vai a minha colega, como ele tinha o relógio em cima da secretária, adiantou-lhe 5 minutos. E dizia o cara, mais 5 minutos. E a páginas tantas, nós éramos os primeiros a acabar. O Zé Maria foi com o relógio para o rejoelho porque estava a variar. Pronto, pronto, este é o Zé Maria, foi seu professor e foi meu colega. Agora deixo a oportunidade para outros colegas. Professor, agora, se quiserem, diga. Como é que o professor vê hoje o radioamadorismo em Portugal, dada a evolução que acompanhou estes anos todos? Bem, é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo muito mal o radioamadorismo, porque eu praticamente já não pratico o radioamadorismo. Eu vou explicar porquê. Eu vou para os 80 metros, ouvi os indivíduos a discutir bola. Vou para os 40, ouço outros a discutir não sei o quê. Nada, ou quase nada, abarca o aspecto científico que for.
e ouço uma série de baboseiras que a mim não me interessa ouvir. Portanto, acho que decaiu muito nesse aspecto. Porque no meu tempo, quando havia uma roda nos 40 metros ou nos 80, a pessoa não entrava a papo seco. Primeiro pedia licença para entrar na roda e depois o que tivesse, digamos, fosse o líder, dava ou não dava. E se ele se desviasse, por exemplo, do assunto que estava a ser tratado, dizia-se gentilmente, faz favor, vai dar uma volta, estamos a tratar de condensadores, não estamos a tratar de futebol nem nada disso. Era assim o Rádio Madrid. Agora, infelizmente, as poucas vezes que lá vou, e o Rádio Madrid e as televisões, para mim é a mesma coisa. Quando eu chego a uma televisão, e hoje o indivíduo dizer que fulano ganha 170 mil euros por mês, e o bombeiro que perdeu a sua capacidade a combater o incêndio está com 400 euros por mês. Eu apago a televisão. Está a perceber, Luís? Para quê? Felizmente, ainda tenho o meu juízo no sítio, penso eu, não é? De maneira que o capitão Varela, quando uma vez numa comunicação, disse ao seu companheiro, olha, estou a trabalhar com um microfone da marca Ronet. Disse marca, se eu tenho dito só microfone Ronet, já era outra coisa. E então os serviços escutaram e deram-lhe uma talhada, porque ali não se tem que fazer publicidade de nada. Além disso, no meu tempo, nos meus tempos, todo indivíduo que dissesse que tinha um emissor comprado numa loja ou não sei o quê, era censurado. Nós é que tínhamos que fazer tudo. Nós é que tínhamos que aprender e fazer. Aquela máxima americana, learning by doing, aprendendo, fazendo. Learning by doing, aprendendo, fazendo. Quantas vezes sucede, por exemplo, em qualquer escola isso sucede, o aluno tem que estar ali a ouvir uma série de leis de física ou de matemática, tem que estar caladinho, senão vai para a rua, não é? E está ali a ouvir aquilo e diz, mas que grande chatice. Agora, ele tem a liberdade toda. Todos trazem um telemóvel, todos falam para aqui, falam para lá. O meu bisneto foi a Paris ver a Disneylândia. Eu agarrei no telemóvel. Então, ó neto, conta lá o que é que estás a ver. Eu disse, estou a ver aqui um rio muito grande, mas não é o Tejo, é o Sena. Então, e conta lá mais coisas. Eu vou aqui uma torre muito grande. É uma diferença abismal da facilidade de comunicações que temos hoje. Olha, ele vem ali. Há uma diferença abismal. E as pessoas não sabem até tirar partido disso. Para chegar a ter um telemóvel ou uma televisão, as pessoas não sabem que os primeiros sinais de televisão saíram de Leiria e que os primeiros funcionários da televisão eram todos radioamadores, ninguém sabia mais nada. E que a NASA prefere radioamadores para os mandar para o espaço. Há de haver alguma coisa. Então, eu quando vim para aqui, enfim, comunicar com um senhor que lá está comigo, ele dizia cobras e lagartos, não percebia nada daquilo. Até nos chamou idiotas e não sei o quê, não sei quantos. Mas, tenhamos em conta isto que é muito importante. O radioamador não é um tipo qualquer. É um tipo que tem uma queda para a ciência. É um indivíduo curioso. É um indivíduo que gosta de saber. É um indivíduo que gosta... Quando o senhor está a ver televisão,
Normalmente usam na televisão as chamadas antenas Yagi. Yagi é uma antena inventada por um radioamador, não é chinesa, é japonês, é Yagi. E depois há a antena coaxial, e depois há a antena de G4GU, e depois há a antena quadrangular, e depois há um mundo, a tal ponto que nos Estados Unidos existe um curso de engenharia que é engenharia de antenas. Aqui a antena é um fixo, põe em qualquer parte e fica a funcionar. Não é bem assim. Bom, alguém tem mais algum colega? Mensagem que o professor deixa para os radioamadores. Uma mensagem para todos os radioamadores. Bem, a mensagem para os radioamadores é uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo de apoio. Sendo hoje o dia do radioamador, eu havia que um abraço a todos os radioamadores do mundo. Sejam eles de que etnia for, de que raça for, de que partido for, isso para mim não me interessa nada. O que me interessa é que são indivíduos que querem o progresso e que querem a paz, querem viver em paz. A guerra não tem cabimento entre radioamadores, de espécie nenhuma. Isso, a nossa mentalidade é esta. Isso faz parte da mentalidade dos radioamadores de todo o mundo. E por isso é que eu devo muito aos radioamadores. A minha formação foi a partir em todos os aspectos, até no aspecto, digamos, aspecto que fala assim um pouco ao coração. Nos Estados Unidos, os meninos para serem radioamadores têm que ter a idade de 10 anos. E não lhe é concedida licença a infonia. Ele tem que aprender primeiro a telegrafia, que é uma coisa dificílima para uma criança. Mas o governo americano é ali que vai buscar os oficiais de comunicações que ele precisa. Nós agora estamos sem professores, estamos sem juízes, estamos sem isto, estamos sem aquilo. Façam um favor, formem-nos. O que é que estão à espera? A minha neta que está aí visitou o Canadá e como é filha de professores e neta de professores, tive a curiosidade de saber como é que eram as escolas no Canadá. E foi que quase todas as escolas no Canadá têm um posto emissor de radioamador. E é ali que o aluno aprende línguas, é ali que o aluno aprende geografia e aprende sei lá o quê. A comunicar com outros miúdos, ou com pessoas mais velhas, ou com professores, seja o que for. Portanto, esta oportunidade de ser radioamador está a ser perdida em Portugal. Há outros aspectos também, são chamados aspectos anedóticos. Também temos esses aspectos. Já estive aqui a olhar a ver se estava aí um colega nosso, que é o Carlos Oleiro. O Carlos Oleiro não está cá. O Carlos Oleiro era rapazote e ia à minha casa. Comia o Jorge também está para aí e ia à minha casa. E viam lá aquelas coisas que eu lá fazia e com meus alunos ou visitantes entusiasmaram-se. Um dia, isto agora para os meus colegas, vou aos 15 metros e faço uma chamada geral com o indicativo, que é proibido, com o indicativo do 104 QP. E então responderam uma série de estações, 104 QP, 104 QP. E o Carlos vai à minha casa e digo, diabo, faça aí uma chamada a ver se alguém responde. E passei, e eu estava na banda dos 80 metros. E ele faz a chamada e há uma profusão de vozes, 104 que eu pedi. Opa, você chegou, não sei o que. Bem, a gente brincava, mas depois ela percebeu-se que era uma brincadeira. Aqui em Santarém havia um radioamador que era o João Garcia, tinha uma orivesaria ali ao pé da Avides,
era o CT1DT. O João Garcia, eu passava lá muitas vezes, conversávamos estas coisas, não é? E ele dizia, professor, falta-me aí comunicar com o Estado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos depois passavam um diploma que era o Working All States, falar com os Estados todos. Falta-me o Estado de Nevada, diz ele. Sim, João, você experimenta chamar lá para a meia-noite, ou para a 1, ou para as 2. Mas não soube lá nada, pode ser que o senhor tenha sorte. E ele um dia veio para lá e começou. CT1DT, CT1, como é que é? Como é que é? Calling stateside, etc. Chama. E eu ponho um lenço na boca, disfarço a minha voz e respondo como sendo uma estação de Nevada. Ele perdeu muitas vezes que mandasse aquele cartão, porque era muito preciso para o diploma, não sei o que, não sei quanto. Eu fui à livraria Jacinto Cardoso, comprei um postal de uma cachopa toda descascada e escrevi lá um indicativo qualquer americano de Nevada. Olha, o Garcia teve 1 mês ou 2 sem me falar. Era brincadeira. Nós tínhamos um colega que era da Força Aérea. Foi o primeiro indivíduo, estas histórias também têm que ver, foi o primeiro indivíduo que tripulou um avião a jacto. E quando na base naval de São Jacinto, ele estava lá sediado, foi preciso fazer um voo de treino sobre a Serra da Lousã. Feito o plano de voo, que seria feito na manhã seguinte, quando chegou a manhã de irem para o voo, o nosso amigo KD nem podia falar de roupa e foi ter com o outro e disse assim, eu não posso ir, eu nem posso falar, tenho completamente roupa. Então ficas tu, vamos nós. Eram 6, os outros 5 ficaram lá todos. E o Pardal safou-se porque não foi nesse dia. Mas o Pardal ensinava-me assim, dava-me este ensinamento. Tu nunca te preocupes com o que é que te vai suceder. Isso já está escrito, não vale a pena estar. Mas esse tinha coisas muito engraçadas. Nós tínhamos um colega que era abastecedor da Shell no aeroporto do Sal, onde o Pardal passava com transportes de tropas e fazia o reabastecimento. Então, como no Cabo Verde não havia sardinhas, o Pardal levava uma caixa de sardinhas lá para o Henrique Santos. E quando o Pardal na volta trazia uma caixa de lagostas que o Henrique Santos lá tinha preparada já para ele dizer. Tudo já está a ver com o radioamadorismo, também proporciona. Um dia, num desses voos, há um general que ia lá e diz assim, pilotaço, o que é que se passa aqui? Cheira-me aqui a peixe. Sr. General, tem que ir ao médico. O senhor deve estar com alucinações olfativas. E então, é mesmo verdade, cheirava. Mas como é que os radioamadores trocavam sardinha à lagosta? Porque nossa, uma noite, estando eu já deitado, com a minha esposa, batem-me à porta 2 maquilões. Um vira uma gola do casaco, Pedro. Ele não abriu. Ele abriu a carteira e disse, Pedro. Eu digo, abre lá outra vez que eu não vi bem. E o tipo abre a carteira e faz-me um gesto obsceno. Diz assim, quem digo lá que é só vocês, não vem para se chatear. Era então o nosso amigo Pardal e o outro. E então eu tive que me levantar, tive que ir assar um chouriço lá na lareira e eles lá tiveram a comer. Vou terminar a parte humorística. Havia um radioamador em Coimbra, que era o grande busão, que era o Corte Real. E havia um radioamador no Porto, que era assim já de idade.
e tinha cá fora uma grande antena quadrangular cúbica. E o Corte Real veste-se de parolo, chapéu às 3 pancadas, vai bater à porta do CT1OZ e diz assim: então, ó Teizinho, diga lá para quem é que é aquele moinho. Ai, que não é um moinho. Não é, então aquilo não é para tirar água. Não, senhor, aquilo é uma antena. Tem para que é que aquilo presta? Ah, aquilo presta para comunicar à distância, não sei o quê. Posso ver? Ah, e lá subiu. Bem, o Corte Real faz uma chamada e responde um brasileiro. E diz para o OZ, o outro era o CT1OZ. Olha, isto é um senhor que está no Brasil. Até veja lá se ele lá conhece a minha tia, também foi para o Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Bem, aquilo prestava para estas brincadeiras, mas ninguém se aborrecia. Contava coisas. Esse Corte Real fazia umas gravações tão perfeitas da malta nos 80 metros, que a gente às vezes fazia uma chamada geral e aparecia um tipo do Nevado ou da Arkansas ou não sei o que, responder nos 80 metros. Mas aquilo, uma perfeição. Bem, meus amigos, tem mais alguma coisa? Mais? Vocês não me disseram nada, tenho-me aqui deixado sozinho. É um prazer ouvi-lo. Foi o quê? É um prazer ouvi-lo. Ah, é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas olha que era, se calhar era melhor prazer não me ouvir. Obrigado. É? Obrigado Por quê? pela entrevista. Ah, Sr. João, que prazer. Mas olha que, cientizando tudo isto, vivam o radioamadorista, os radioamadores de todo o mundo. Um abraço para todos os radioamadores de todo o mundo. E continuem a ser o porta-voz científico das nações. Quer dizer que quando nós fizemos essa ação aqui no Instituto da Juventude, recebemos um mail da NASA que dizia assim: felizes os países que têm gente tão interessada pelas descobertas do espaço e que têm gente também apetechada do ponto de vista científico. Ficamos com nota positiva da NASA. Não é? E continuamos a ter notas positivas. Embora, claro que, como sabe, no universo, segundo as leis do Voss, há sempre uma quantidade de gente muito boa e de gente que presta por nada. Ao longo da minha vida profissional, tive a ocasião de verificar que essa lei é verdadeira. Numa turma, há um grupo de meninos, pequeno grupo, muito bons, e há um pequeno grupo de alunos muito maus. Depois, entre o bom e o mau, há o sofrível mais, o suficiente menos, o sofrível menos e o não sei o quê. Há uma série de estratos. Isto funciona em toda a plenitude, com a minha garantia, porque eu fui sempre um indivíduo que quis saber a razão das coisas. E fui sempre um curioso. De maneira que agradeço esta conversinha que tivemos aqui, se a divulgar, também fico muito agradecido, porque nós precisamos de muitos radioamadores no país. Muitos. Muito bem. E eu é que lhe agradeço. Muito obrigado, professor. Não tem nada que agradecer.